Minhas queridas irmãs, hoje nós vamos apresentar um novo estudo, e esse é da revista Visão Missionária, da página 16 do segundo trimestre de 2025, e ele nos traz um estudo com o título Descobrindo e Desenvolvendo Dons e Habilidades para Liderar. Quem escreveu foi a irmã Auriesdra Moraes, e esse estudo fala sobre liderança, e muitas vezes nós achamos que não serve para mim porque eu não sou líder. Não, você é líder sim, nós somos líderes. Nós lideramos nossa casa, nós lideramos nossa vida, cuidamos dos nossos filhos, orientamos os nossos filhos, falamos tantas coisas, lideramos tanta coisa, o nosso dinheiro, não é? A nossa vida, tanta coisa que a gente lidera, não é? Que é importante para nós, e nós precisamos sempre crescer, né? Na arte de liderar. Se você quiser ler o estudo todo na íntegra, leia na página 16 da revista Visão Missionária do segundo trimestre, tá bom? Vou falar um pouquinho só sobre liderança. Eu gosto muito de falar sobre liderança. Eu gosto de ler sobre os grandes líderes da Bíblia, os heróis do passado, né? Moisés, um grande líder, Josué, mas eu gosto mesmo é de Neemias. Neemias foi um grande líder e a sua liderança nos chamou muito a atenção, porque liderar é uma arte. E é uma coisa de tanta relevância que nós devemos nos aprimorar para melhor desenvolvê-la. Deus usa homens e mulheres para desenvolverem a liderança na sua obra. Também chama nós, mulheres cristãs em missão, para liderarmos o nosso lar, a nossa vida em casa com os nossos filhos, não é isso? Existe uma grande carência de modelos saudáveis de líderes. E muitos, apesar de se sentirem vocacionados, muitas vezes se sentem despreparados para exercerem a sua liderança. E muitas vezes, na tentativa de liderar, erram drasticamente e até se frustram porque não alcançaram os seus objetivos. Então, liderar não é fácil, não é? Nós sabemos disso, né? Todos nós somos líderes, queiramos ou não. Nós lideramos nossas vidas, nossa casa, nossa maneira de ser. E a vida hoje está mais difícil ainda porque muitas das nossas irmãs, das nossas amigas e companheiras trabalham de alguma coisa, né? As mais novas especialmente fazem algum trabalho secular e hoje elas lideram as suas vidas, o seu serviço, a sua casa e ainda a dupla jornada, não é? São donas de casa e são líderes de alguma coisa, trabalham em algum lugar. E isso traz uma certa dificuldade, né, para quem está liderando, não é isso? Fica meio difícil, nós somos ainda donas de casa. Então, o que é liderar? Liderar é saber conduzir pessoas a um alvo usando recursos dados por Deus, por meio de dons e talentos, até alcançar o objetivo desejado. Então, liderar é uma arte a ser aprimorada, como nos diz o estudo e também os livros que nós lemos sobre liderança. Mas na Bíblia, em Mateus 22, 36 a 40, nos mostra o segredo de uma liderança eficaz. Um doutor da lei fez um questionamento a Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu-lhe, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso está lá em Mateus, capítulo 22, de 36 a 40. Esse texto nos mostra que precisamos ter um bom relacionamento com Deus e também com as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo é entender as suas limitações, é entender os problemas das pessoas e também entender as suas ansiedades. Entender que ninguém vai fazer nada como você, como eu, né? Mas que a pessoa está se esforçando para fazer o melhor deles e eles estão procurando sempre fazer o melhor, porque tem os talentos e tem os dons. O que são talentos? Talentos são habilidades naturais, não é isso?
que nós recebemos quando nós nascemos, na nossa genética. Mas nós todos somos vocacionados, porque Deus nos presenteia com dons. Para exercermos a nossa vocação, primeiro nós temos de descobrir as nossas habilidades e talentos. Então, o que é um talento? Talentos são aptidões que uma pessoa possui de forma inata, já nasceu com ele. Não aprendeu por meio de experiência ou de educação, mas as habilidades são adquiridas com a prática. Tanto os talentos como os dons são presentes de Deus para o serviço do seu reino. O Senhor mesmo distribuiu dons para a sua igreja, conforme ele mesmo queria, para a edificação da igreja. E nós, mulheres cristãs em missão, temos muito para edificar a nossa casa, edificar a nossa igreja, edificar o ambiente em que vivemos. Temos tantas coisas para fazer, né? E nas nossas igrejas? Bom, muitas vezes a gente já passou da idade, né? Falamos, já passei da idade, não posso fazer mais nada e tal. E muitas vezes não fazemos mais nada, porque achamos que nós não somos mais capazes de realizar qualquer coisa. Mas se você acha que não tem nenhum talento, quem sabe você está sendo chamada para orar, para interceder, até muitas vezes em silêncio. Orar durante o sermão, orar antes do culto começar, orar se você quer cantar e não pode, ou se você gostaria de falar em público e não fala mais. Então, ore por aquele que está falando, para Deus usá-lo como bênção. Existe o ministério da oração, existe o ministério da adoração. E tem várias partes, de uma delas é a intercessão. Nós podemos interceder por aqueles que estão lá louvando ao Senhor, dirigindo momentos de louvor, cantando, né? Muitas vezes a gente fica insatisfeito, porque gostaríamos de ver outras atividades sendo realizadas nas nossas igrejas. Talvez com certo saudosismo, mas precisamos lembrar que o papel do líder é liderar, e o nosso papel é aceitar a sua liderança. João 15,16 diz assim: Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, o próprio Deus colocou em nossos corações a inclinação vocacional. Todos nós somos vocacionados a realizar qualquer coisa, seja na vida secular, na sua profissão, ou mesmo dentro do seu lar, ou na sua terceira idade, seja onde for. É um privilégio dado por Deus. Portanto, então, tudo que nós fizermos, objetivando o nosso crescimento, é de grande relevância. Estamos vivendo novas etapas, num mundo totalmente diferente daquilo que vivemos em nossa infância. Muitos de nós estamos diante de um desafio. Precisamos ter os nossos corações cheios do Espírito Santo de Deus, especialmente, e termos um bom relacionamento com Deus e um bom relacionamento com as pessoas com quem nós estamos lidando, com as pessoas que são lideradas por nós. Esses bons relacionamentos vão ajudar muito na nossa vida, e especialmente você que é líder. Filipenses 3, versículo 13 e 14 nos diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então não vamos ficar olhando para trás. Eu gostaria que fosse assim, no meu tempo era assim, e quando eu liderava era assim, eu gosto disso, eu gostava daquilo. Isso é saudosismo. Nós só temos um alvo. Nosso alvo é Deus, é servir a Deus e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. 1 Coríntios 15, 58 nos diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então vamos nos esforçar para conhecer melhor as mudanças que estão acontecendo ao nosso redor. E vamos nos preparar com a leitura diária da Bíblia, bons livros e, sobretudo, orar sempre. Orar sem cessar, interceder. Família, filhos, igreja, missões, quantas coisas nós temos para fazer na nossa terceira idade. Já não podemos mais ir para os campos missionários, já não podemos mais assumir cargos de liderança muitas vezes porque já estamos
um pouco cansadas, né? Talvez até algumas desatualizadas, né? Mas isso é possível. É possível se você se esforçar e conhecer a etapa que você está vivendo na sua vida. Que Deus nos abençoe cada dia, que possamos estar sempre prontas a servir, seja onde for e em qualquer lugar, e enfrentar todas as dificuldades que temos no dia a dia. Não é porque somos da terceira idade, mas é porque a vida está muito difícil, né? Todo dia nós vemos coisas muito difíceis. Estar sempre pronto a enfrentar as dificuldades com sabedoria e muita fé. Tiago 1, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5, primeira parte, ele diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Incondicionalmente, não é isso? Então, orar e ler a Bíblia ainda é o melhor recurso que temos para ter uma liderança sadia e proveitosa. Que Deus nos abençoe, que mantenhamos firme a nossa fé e a nossa confiança em Cristo Jesus e cada dia procurar desenvolver os nossos dons e habilidades. Que Deus nos abençoe.